Por que você se conectou com Yeshua? Sim. E não apenas com Hashem. Algumas pessoas dizem que ele é o Messias, mas algumas pessoas dizem que Deus é por meio dele, certo? Se for verdade, é a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Se não for verdade, quem se importa? Yeshua, ele veio até mim. Ele me salvou de uma vida horrível de pensamentos suicidas, depressão e ansiedade. Certo. O que você sabe sobre Jesus? Nós o chamamos de Yeshua Beit. Jesus, ele era um judeu na Yeshiva. E eu sei que ele brigou com o rabino e quis vir se desculpar com o rabino algumas vezes. Sim, mas o rabino sempre fazia algo como, no meio, quando estava orando. E então no final, depois de 3 vezes, ele o perdoou porque o rabino ainda não o perdoou. E então ele ficou chateado. Mas eu sei que seus seguidores o tornaram um deus. Certo, um Messias. Não é que ele quisesse. Ele estava mais tipo, estou com raiva. E eu acho que até ele disse que tem poderes. Interessante. Talvez ele pudesse ter poderes, porque naquela época havia magia negra. Então, sim. E o que é a mesma coisa? O que você acha? O que você sabe sobre isso? Eu sei que ela sabe um pouco mais do que eu. Eu sei que ele era judeu. Certo. Que eu não sei porque ele foi traído. Mas eu sei que depois que ele foi traído, as pessoas começaram a segui-lo. Sim. E eu sei que, de acordo com a religião judaica, você não pode seguir um homem. Certo, é como se fosse errado. E minha conclusão é que no final todos nós somos judeus. Mas as pessoas que eram judias decidiram ir atrás dele e então, tipo, o velho cristão se tornou. Sim, então, todo mundo faz o que acredita. Ah, ele disse que era o Messias, certo? O Messias. E é por isso que ele foi crucificado, porque você não tem permissão para fazer isso. Então, onde você conheceu Noé? Onde você aprendeu sobre Jesus? Eu aprendi sobre ele na Yeshiva. Eu estudei na Central no Queens, Nova York. Sim, e aprendemos sobre Jesus. De que literatura? O que você quer dizer? Tipo, do Talmud? Ah, não. Do... Não, apenas da história. Não acho que seja baseado em um livro. Certo, porque o que você disse sobre ele não foi encontrado no... Não, é mais história. De testemunhas oculares como o Novo Teste, como as testemunhas oculares que o viram e estudaram com ele e viverão com ele e o viram morrer e ressuscitar e então o seguiram depois. Eles são os que escreveram as histórias sobre sua vida e acho que o que você está se referindo é algo que veio talvez 400, 500 anos depois. Da perspectiva judaica. Sim, bem, na verdade o Tanakh, você sabe, o Tanakh é judeu. Claro. É daí que nosso povo veio. Você sabe, a história do Tanakh. E então Jesus, quando veio como judeu, estava seguindo o judaísmo bíblico. Mas ele veio como o cumprimento da esperança messiânica e da promessa que o Tanakh fez. Certo, e então? Que deveria acontecer antes do templo, o segundo foi destruído. De acordo com o livro de Daniel, ele deveria vir em um período específico de tempo para ser um capar ou expiação e reunir as pessoas e ser morto, certo? Cortado. Então, para nós, Yeshua, Jesus, quando ele veio, ele disse: Eu sou o caminho. Eu vim para cumprir a profecia e vim para cumprir e reunir vocês com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como sabemos disso? Como decidimos que ele é o homem? Bem, essa é uma ótima pergunta. Como ele decide que ele é o único? Sim, então, na verdade ele é Deus em carne. Tipo... Sim, eu nunca entendi isso. Algumas pessoas dizem que ele é um Mashiach, mas algumas pessoas dizem que Deus é por meio dele, certo? No judaísmo, no Tanakh, você tem um Deus que aparece aos seres humanos em seu espírito e também fisicamente. Você tem um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa, certo? Nosso Deus é todo-poderoso, Deus todo-poderoso, certo? E ele pode aparecer fisicamente para Jacó, Abraão, Mano e Gideão, e dizer: Estou aqui. Sou eu que te tirei do Egito. Sou eu que, se você não me ouvir, sua alma e seus pecados não serão perdoados. Eu posso aparecer fisicamente para você, como ele fez com Abraão e Jacó. Você pode ver isso no Tanakh. Não, quando Deus se revelou a eles, não foi como se estivesse dentro de um humano. Foi em algo que não está vivo. Bem, diz assim em Brashit, diz que Jacó lutou com um homem que ele chamou de Deus, que ele viu face a face. E porque ele viu Deus face a face, ele estava esperando morrer. E ele disse: Minha vida foi salva. E Abraão, ele viu 3 pessoas chegando, 3 homens. E um deles, ele se curvou, deu-lhes comida. Ele lavou seus pés. E eles trouxeram a carne e a manteiga. E eles se sentaram e comeram com ele. E ele disse que Abraão estava diante do Senhor e o Vav.
Certo. Então, diante de Deus e falando com Deus pessoalmente, cara a cara. É verdade. E isso está no Tanakh. Você pode ver. Existem muitas traduções. Certo, mas você pode encontrá-las por si mesmo. Você pode assistir, olhar em hebraico. Vá somente para o hebraico e você pode assistir. E eu posso mostrar a você em hebraico também. Mas Abraão estava falando com alguém cara a cara. MHM. Não, mas ele não o chamaria de Hashem. Ele não o chamaria de UVH. Porque eu sei que até Moshereno foi talvez um dos únicos que já falou com Hashem cara a cara. Ele foi um dos mais elevados. Certo. Eu não conheço mais ninguém que estivesse naquele nível. Sim, então, está escrito no Tanakh que Jacó fez isso e Abraão fez isso. E assim como nossos antepassados, os patriarcas do judaísmo, eles o viram. Então, para mim, eu não cresci como judeu. Eu não acreditava em nada disso. Mas quando Jesus mudou minha vida, e Yeshua me transformou completamente, de uma pessoa que queria cometer suicídio para um homem de família cheio de vida, propósito e esperança, eu decidi que queria estudar e estudar o Tanakh. E descobri que Deus não se limita apenas ao espírito. Não podemos vê-lo, não podemos contatá-lo, não podemos tocá-lo, não podemos conhecê-lo. E espero que um dia, talvez, e eu não consiga viver com esse tipo de pensamento de que não sei para onde estou indo depois. Não sei para onde estou indo. Tenho 53 anos e então penso um pouco mais sobre o fim. Eu concordo com você. Eu acredito e realmente acredito em uma vida após a morte. Sim, eu também. E eu sou um crente muito forte. Sou muito conectado. Sim, eu consigo ver. Mas minha pergunta é: por que você se conectou a Yeshua? Sim. E não apenas a Hashem? Essa é uma pergunta maravilhosa, maravilhosa. Porque percebi que, por meio da minha transformação, comecei a estudar e ousei abri-la. Quando vi que este era Yeshua, pensei: espere um segundo, não é o que eu esperava. O que vi foram mais de 800 conexões e referências ao Tanakh. Então, eu ia e voltava, e descobria que esses livros estão intrinsecamente ligados. Posso te perguntar uma coisa? Você sabia que não tem permissão para ler a Bíblia, a nova Bíblia, qualquer Bíblia? Tipo, isso não é o suficiente. Sim, se alguém me diz que não consigo ler algo, fico desconfiado. Por que não? Porque, como adulto, porque isso abre sua mente para outras ideias, é por isso que temos as paredes. Porque senão, você poderia realmente entrar em um mundo grande e então se perder novamente e então encontrar outras coisas que estão lá, mas você não deveria. Mas se você acredita que Deus tem a capacidade e o poder de mantê-lo no caminho certo e atraí-lo para o que Ele quer que você veja, porque você poderia dizer que nessas paredes você está preso nas paredes. MHM. E você diz que não quer sair das paredes para olhar para algo porque pode ser atraído para algo. Você pode ser atraído para fora de algo de que precisa sair. E então o que estou dizendo é que se alguém vai dizer que você não pode, então eles estão colocando um A no seu cérebro para ser capaz de pensar racionalmente, para ser capaz de estudar, para ser capaz de entender por si mesmo e eu não concordo com isso. Tudo. Bem, você não precisa. Porque o que há nisso é uma das maiores coisas com as quais você Concorda e o que você acha aqui? Não tem medo é que. Eu concordo com você. O que você vê é que, vírgula. Porque você está colocando sua fé. Não é você que está dizendo obrigado, Jesus. Não é obrigado, Jesus, porque eu entendo. Você se conectou a Hashem, mas é Hashem. Eu concordo com você. E Hashem, tipo, se você acredita que ele é Jesus, então são eles. Sim, Kabad é o melhor. Sim, primeiro, quero dizer que eles são os melhores do mundo, mas eles também acreditam que o Messias está vivo. Isso não é permitido. Sim, então. E por que eles são os melhores do mundo? Não, eles são os melhores. Eles vão para o mundo todo e ajudam judeus em todos os lugares. Não houve um momento em que eu estivesse preso em que não pudesse ir a Kabad. Estou dizendo que eles são pessoas incríveis. Nada a ver com eles. Sabe, temos algumas das melhores conversas com alguns dos melhores. Então, se você falar com eles, talvez você possa se conectar mais porque eles também fazem isso com o Rebi. O Rebi não queria isso. Certo, eu concordo. Sim, você está certo. Você está certo. Ele disse que eu não sou isso. Mas dizer que adorar Yeshua é dizer que Abraão também, Jacó também e Gideão também, porque eles se curvaram a um homem e também não receberam a Torá. Eles não receberam as regras. Também matar naquela época não era permitido. Nós não tínhamos a Torá.
Mas no judaísmo religioso eles disseram que a Taurá remonta até Adão. Interessante. O povo judeu que acredita em Jesus, eles apenas permanecem dentro de sua herança judaica, sua tradição judaica, e eles simplesmente aceitam o Messias. Mas nós o aceitamos como Deus em carne que desceu para se revelar e nos reconectar. Porque se alguém vai fazer um sacrifício por você, como sacrifício pelas coisas sobre as quais você fala, abudar, mas há tantos outros tipos diferentes de coisas que quebramos, certo? Não é apenas abudar, mentir, enganar, roubar, cometer adultério, até mesmo mentalmente, sabe, e desrespeitar os pais ou o que for. Nós fazemos essas coisas. Fazemos essas coisas o tempo todo. Mesmo que não queiramos, às vezes não conseguimos evitar. Esse é o objetivo dos humanos. Você tem que tentar todos os dias ser como um. Eu concordo com você. Eu concordo totalmente. E é incrível que você faça isso. E não é sempre que encontramos pessoas como você, que têm um valor moral tão bom. E então... Por causa de... Ela é religiosa. Sim, sim. E você também é religioso assim? Eu não sou assim. Porque você não precisa ser para ter essa moral. Ela é espiritual. Isso é, eu me conecto mais com o espiritual. Como se eu respeitasse minha mãe e meu pai. Porque esses são os votos da criança judia. Eu acredito em ser uma boa pessoa. Lindo. Eu até rezo ou não rezo, ou guardo o Shabá ou não guardo o Shabá. Eu acredito nisso. Agora, se eu estivesse aqui entrevistando Camas, e eles dissessem que eu acredito em ser uma boa pessoa, eu diria, espere um segundo. Eu não acho que você entenda o que o bem realmente significa. Certo? Então temos que... E eu acho que você concordaria comigo, que o bem vem somente de Deus e podemos saber o que é bom porque sabemos que vem dele e não inventamos nada. Nós nos conectamos com Deus e dizemos: quais são os seus mandamentos? O que é bom? Certo? Não minta e respeite seus pais e não queira algo que outra pessoa tem. Não traia sua esposa ou seu marido. Mas você sente que é bom. Sim, tipo, quando você faz isso, veja bem, você. Assiste. Você assiste aqueles programas de televisão na Netflix que mostram casos de assassinato e tudo mais. Cara, eles adoravam. Eles se sentiam tão bem matando alguém. E então não podemos confiar em nós mesmos. Temos que confiar no Senhor, no Deus que nos criou, porque Ele sabe mais. Então, se eu fizer um computador, por exemplo, eu sou o único que sabe o que tem lá dentro, que pode consertá-lo e mudá-lo. Ele não consegue se consertar sozinho, a menos que eu coloque um programa nele que o conserte. Sim, mas esse é o programa de confiança, certo? O programa que Deus colocou em nós é a nossa consciência. Se você fizer algo o suficiente, isso se torna normal. E o que estou tentando mostrar a vocês é o judaísmo de Yeshua. E eu sei que vocês já ouviram que isso é proibido. Eu também ouvi quando era proibido, quando eu tinha a sua idade. Como vocês eram? 22. 3. 23. Mesmo antes disso, quando eu estava no ensino médio e cantava músicas sobre Jesus no ensino médio, porque eu estava nos Estados Unidos, minha mãe dizia: não diga o nome dele, invente outra coisa. E eu dizia: ok, sem problemas. Esmos. Esmos. Sim, por que não? Por que não? Eu apenas a ouvia. O que é pior, a propósito, do que o Natal? Você está dando poder a ele. Deixa pra lá. Bom, eu não acredito que Deus tenha o poder. Sim. E eu acredito que podemos usar o que Deus nos dá para o bem e para o mal, certo? Mas no final, o que importa é como sabemos que quando chegar o nosso último dia, iremos até ele. Como sabemos disso? Como você sabe que irá para o céu? Sim. Primeiro, você passa pelo inferno. Certo. Você vai para o inferno. São 7 passos. Certo. E então você tem que passar pelo inferno e então é julgado. É muito complexo. E onde você aprendeu isso? Na escola, com pessoas que aprendem mais. É muito profundo aprender isso depois. Certo. Então, como, digamos, aqui vai um exemplo. Vou desafiá-lo por um segundo. Alguém coloca uma faca nas minhas costas e eu estou morrendo. Tenho 30 segundos, certo? E você tem 30 segundos para me dizer como posso ir para o céu e ficar com Deus? Como faço isso? Você diz: realmente, Hashem, me desculpe. Certo. E é isso. Você quer que Hashem te perdoe. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você pense em seus últimos momentos. Oh meu Deus, eu fiz coisas que eu fiz na minha vida. Sim, então você vai e compensa ir para o céu. Sim, depende do que você fez e as pessoas podem orar por você. Sim, é verdade. Então, digamos que eu estupro crianças, certo? Isso é horrível, certo? Eu estupro crianças. Eu mato crianças e vou até o juiz e digo: sinto muito, nunca mais farei isso. Tenho que pagar pelo que fiz? Aspas, claro. Certo. Então, isso é justiça. Vestindo calças, serei pago. Isso é tedioso, certo? Justiça, certo? Mas você também disse que todo mundo vai para o céu. Em algum momento. Sim. Hitler também. Então, ouça, é tão profundo porque. Eu sei, mas não precisa ser tão profundo porque você deveria ser capaz de dizer a qualquer um:
qualquer um dos seus amigos, sua família, um jovem ou velho, como estar bem com Deus. Mas também há coisas como essas. É tão profundo. Mas isso não está no Tanakh. Não, não está. Nada está no Tanakh. Nada é 100%. Há tanta coisa no Tanakh. Não, mas é tudo uma loucura. Eu sei o que você quer dizer. Então, vou compartilhar minha fé com você bem rápido. Bem rápido. Minha fé. Eu sou judeu. Eu nasci judeu, fui criado como judeu. E Yeshua, ele veio até mim. Me salvou de uma vida horrível de pensamentos suicidas, depressão e ansiedade. Ok. Isso é o primeiro. Mas então eu fui estudar o Tanakh e depois fui estudar e encontrei essa continuação de combinação maravilhosa e linda e o cumprimento das promessas de Deus ao longo da história porque tínhamos alianças. que Deus fez com Abraão, fez uma aliança com Moisés, fez uma aliança com Davi, e então ele disse: estou trazendo uma nova aliança. Vou trazer uma nova aliança, não como a aliança que fiz com Moisés no Monte Sião. Uma nova. E esta aliança, tirarei seus pecados e colocarei minha lei dentro de vocês e vocês serão meu povo. Serei seu Deus e vocês serão meu povo. Esta é a nova aliança. E quando Yeshua veio 2000 anos atrás em Pessac, ele pegou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Você matou todos esses animais, todo esse sangue que derramou por séculos para tentar ficar bem comigo e perdoar seus pecados e cobrir seus pecados. Mas eu virei e entrarei neste corpo humano e morrerei e derramarei meu próprio sangue por vocês. Porque sou inocente e vocês são culpados. Eu pagarei por vocês, para que não precisem morrer. Porque em Ezequiel está escrito que a alma que pecar morrerá. Morrerá. Mas como não morremos, como temos vida eterna sem dor e sem sofrimento? E Deus diz: eu descerei e habitarei neste corpo. Serei perfeitamente sem pecado e vocês poderão me matar em seu lugar. E esse é o maior ato de amor que Jesus veio fazer por nosso povo. Primeiro, pelo povo judeu e depois pelo resto do mundo. Porque mais bilhões de pessoas não judias ao redor do mundo acreditam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por causa de Jesus, por causa do judeu que saiu daqui e nunca foi a nenhum outro lugar do mundo, apenas para cá. E ele derramou seu sangue para que pudéssemos viver. E ao colocarmos nossa fé nele, temos esse perdão e a eternidade. Esse é o capar supremo. E essa é a minha fé. E eu só queria compartilhar isso com vocês porque compartilhamos as coisas que mais amamos. E porque eu acredito que isso é verdade. E isso não significa que seja verdade. Exatamente. Não significa que seja verdade porque eu acredito. Mas porque eu acredito que é verdade e vou seguir minha fé, quero que todos tenham a oportunidade de ter o mesmo perdão e de escolhê-lo ou não, mas de serem informados. E é por isso que temos em hebraico e em inglês. Se você quiser um, eu posso te dar um. Você pode pegá-lo e simplesmente tê-lo porque se você estiver disposto a ler o Zoe e a Cabala e o bem, ele é profundo. É por isso que você não está tão bem. Então você pode enlouquecer. E é por isso que precisamos de Deus. Hashem, você não precisa de nada. Você não precisa de uma pessoa. E é por isso que quem disse que agora outra pessoa poderia se levantar e sacrificar sua vida? Eu concordo com você, mas a pessoa tem que ser capaz de sustentar suas afirmações. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E então ele dá a visão. Então espere, uma pergunta. Sim, por favor. Certo. E Nietzsche fez a mesma coisa. Ó, você quer ver uma cobra? Eu vou te mostrar uma cobra. Você quer ver uma cobra? Eu vou te mostrar. Isso mesmo. Existe magia negra no mundo. Mas quando você traz as pessoas de volta à vida e dá a elas bênçãos, e sua visão e sua audição, e você muda seus corações. Essa é sua prova. Essa é a prova pessoal delas. Mas então você pode ler sobre isso e ver como isso se conecta e como funciona junto. MHM. E veja, e eu estou apenas dizendo que você não precisa dizer que não pode fazer isso porque me mandaram. Você é um adulto. Você pode tomar suas próprias decisões, certo? E você simplesmente pergunta a Deus: o que você quer de mim? E então seja aberto. O que você quer de mim? Porque você sabe que está pedindo coisas, porque você faz coisas que ele pode não aprovar. E eu também. Às vezes eu grito com meus filhos e penso: não quero fazer isso. Não quero ficar com raiva deles. Não quero gritar assim. Não quero ter esses pensamentos e sentimentos dentro de mim. E ele pode te ajudar com isso. Você mora em Israel? Eu moro. Você acha que é difícil para você acreditar em Jesus, viver em um estado onde? Sim. E por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Por que eu me sujeitaria a? Vamos a Jerusalém. Falamos com as pessoas. E recebemos muito ódio. Por que eu faria isso se não acreditasse e não amasse a Deus? Por que eu sacrificaria meu próprio conforto e até mesmo minha segurança às vezes se não acreditasse no que acredito? Certo. Então você tem uma fé forte. É muito bom. Eu tenho. E as regras, você tem algo como? Sim, o que é realmente incrível sobre minha fé, e eu acredito que seja uma fé completamente judaica, é que Deus coloca seu espírito dentro de nós, o que nos ajuda a viver estilos de vida justos. Minha mente antes de eu ser crente era completamente diferente. Com certeza. Meus pensamentos mudaram, meus hábitos mudaram. Eu não conseguia mais usar linguagem chula. Eu não conseguia olhar para outras mulheres com desejo porque eu era casado. Algo mudou radicalmente em mim e eu estava cheio de vida e alegria em vez de desesperança e suicídio. E isso me transformou da noite para o dia. Uma noite, ele era um prostituto nas ruas, viciado em drogas,
expulso de casa, morando nas ruas, um ladrão, ganave. Ele estava na prisão e chegou em casa uma noite para seu pai e disse: Pai, eu preciso de você. Ele disse: Pai, você não precisa. Ele disse: Você não precisa de mim. Você precisa de Yeshua. Você precisa de Jesus. E sua vida mudou da noite para o dia. Ele acordou na manhã seguinte completamente diferente. Sem drogas, sem tudo. Mas não foi algo que fizemos. Foi algo que ele fez em nós. E então, quando no livro de Ezequiel, quando Deus diz: Eu darei a vocês um coração novo e colocarei meu espírito em vocês, nós experimentamos essa realidade de renascimento. E então, quando você está lutando com certas coisas sobre o que pode e não pode fazer com Deus e me ajude a mudar, você pode fazer uma modificação de comportamento. Você pode mudar seu comportamento, mas a mudança real para voltar seu coração totalmente para Ele vem dele. Ele lhe dá isso. Você só precisa dizer: Estou disposto. Estou disposto. É isso que eu quero. Quero seguir vocês. Vocês usam os mesmos óculos? Sim, acabei de Perceber isso. Isso é legal. Você é tão doce. minha cunhada. Você é tão doce. Você aceitaria o livro? Acho que não. Tudo bem, mas só estou dizendo para vocês ficarem abertos e obrigado. Agradeço muito a vocês. E adoro essa conversa. Sim. Acho que a melhor coisa que saiu de tudo isso é que isso te consertou de alguma forma e te colocou em um lugar melhor. E isso é o mais importante. Sim, eu concordo. Discordo. Porque me consertar não conserta a humanidade. Sim, Mas posso dar um passo de cada vez e posso ajudar isso e ajudar os outros. A questão é se é verdade ou não. Essa é a questão maior. É verdade? Se for verdade, é a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Se não for verdade, quem se importa? Isso é o que importa. Encontre a verdade, não importa o custo. E é por isso que faço o que faço, porque as pessoas vão me odiar. As pessoas vão tentar me encontrar e me procurar. Talvez fazer coisas ruins comigo, e algumas pessoas vão me amar e por isso também. Mas se eu deixar isso de lado e disser que é isso que devo fazer por causa da minha fé, e eu amo isso, e eu acredito, e quero espalhar amor, alegria, paz e harmonia, mas também mostrar que Deus disse que tem um caminho para você. E Jesus diz que eu sou o caminho, e ele não é apenas um homem. Deus em carne, não apenas um homem. Eu não adoraria um homem. Eu não adoraria um rabino. Eu não iria para o norte e beijaria o túmulo de um rabino. Isso não aconteceria. Mas Jesus veio e morreu. Deus em carne derramou seu sangue e ressuscitou. Nunca encontrou seu corpo e então ele apareceu para seus discípulos e outras 500 pessoas. E houve pessoas que disseram que eu o vi. Embora eu não acreditasse nele antes, agora eu acredito e o sigo. Você disse isso antes, que depois que ele foi crucificado, as pessoas começaram a segui-lo, mas não porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou. Isso é algo que também está dentro do Tanakh e também Deus na carne está no Tanakh e também o Espírito de Deus está no Tanakh e também Deus Pai está no Tanakh. E então eu não estou dizendo nada que esteja fora de nossas escrituras. Então, Deus te abençoe e obrigado, Noah e todos. obrigado. Muito obrigado. E você fez meu dia e estou muito feliz em falar com você hoje. Obrigado. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem na sua vida, nem na vida da sua família. Você crê nisso? Então escreva nos comentários: eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. A playlist completa dessa campanha está nos comentários e também na descrição desse vídeo você encontra outras campanhas. Participe conosco, pois eu tenho certeza absoluta que Deus, ele não apenas vai, mas está mudando a sua história e também da sua família. Campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu estou profetizando, na sua vida já não falta mais nada, porque quem tem Jesus tem tudo.